Novidades na ação do superendividamento, pessoal. Mais uma sentença positiva aqui para o nosso escritório e hoje eu vou fazer a análise dessa sentença com vocês. Nós vamos analisar o corpo dessa sentença nas partes que eu grifei, que são as partes mais importantes, tá? Então ela já está aqui na tela, aliás, desse lado aqui, e a gente vai analisar ela com bastante cautela para a gente poder falar a respeito disso. Por que o judiciário está se conscientizando mais ainda a respeito da ação do superendividamento? Vamos lá? Bom, eu grifei, né? Eu censurei algumas partes referente à comarca, de onde está correndo a ação, referente ao número do processo, o nome da parte, o nome da juíza, enfim. É aqui do estado de São Paulo, a comarca é daqui da região de Ribeirão Preto, tá? E basicamente é isso. O processo foi ajuizado em face da Will SA, Will Bank, e a Nubank, instituição de pagamento. Nesse caso aqui já tivemos a audiência de conciliação, tá? E aqui a primeira parte importante, a juíza explica o que é a lei do superendividamento. Vamos lá, vamos fazer a leitura. A Lei 14.181, de 1º de julho de 2021, conhecida como Lei do Superendividamento, representou um marco legislativo na proteção do consumidor brasileiro, introduzindo no Código de Defesa do Consumidor um capítulo específico sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. O legislador, atento ao fenômeno crescente do superendividamento na sociedade brasileira, estabeleceu o conceito preciso. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Antes da gente continuar, eu deixo muito claro para meus clientes que a ação de superendividamento não importa se a dívida está em atraso ou se está em dia, não importa se ela foi renegociada, refinanciada ou não, não importa se ela está negativada ou não, o que importa é a existência da dívida, a dificuldade de pagar essa dívida ou então essa dívida está prejudicando o mínimo existencial da pessoa. O que seria o mínimo existencial? Mínimo existencial é água, luz, telefone, internet, lazer, cultura, educação, saúde, alimentação, vestuário, né? Contas de terceiros, por exemplo, contas com filhos, com saúde, financiamento de veículo, financiamento imobiliário, tudo isso compõe dívidas essenciais da pessoa. Então as dívidas elas não podem afastar e prejudicar esses direitos que a pessoa tem. Para caracterizar o superendividamento, a juíza deixou bem claro também, olha que interessante. A impossibilidade manifesta de pagamento, ou seja, o consumidor deve demonstrar objetivamente sua incapacidade de honrar a totalidade de suas dívidas. A boa-fé, o consumidor deve ter contraído as dívidas sem o intuito fraudulento ou doloso e comprometimento do mínimo existencial, ou seja, o pagamento das dívidas deve inviabilizar a manutenção de condições dignas de subsistência, que é tudo aquilo que eu mencionei. Aqui o juiz fala da boa-fé do autor. Ou seja, o autor ele não está querendo se esquivar de pagar a dívida, não quer ficar inadimplente, ele quer pagar, mas ele quer pagar de uma maneira coerente. Ele quer pagar de modo que essas dívidas se encaixem na realidade financeira dele. Ou seja, por que ele buscou essa via? Porque ele quer repactuar para pagar. Porque se não for repactuado, ele não vai conseguir pagar, ele vai ficar inadimplente. Então a juíza deixou claro aqui, olha que interessante. A busca espontânea pela via judicial para a regularização de sua situação financeira demonstra sua intenção de honrar seus compromissos dentro de suas possibilidades. O fato de o autor ter procurado o Poder Judiciário para repactuação, ao invés de simplesmente deixar de pagar, evidencia sua boa-fé e o reconhecimento de suas obrigações. Aqui existe uma grande discussão no Judiciário. Existe a jurisprudência que fala que as dívidas só podem comprometer 30% da renda e existe também um decreto, diga-se de passagem, um péssimo decreto que fala que se a pessoa pagar todas as dívidas e sobrar R$600, essa dívida, esse valor é o suficiente para a subsistência da pessoa. Isso é totalmente incoerente, isso é totalmente inadmissível. E com o ajuizamento dessa ação e a jurisprudência consolidando esse entendimento de que a dívida só pode comprometer até 30%, esse decreto tende a cair por terra.
Aqui, olha que legal, ela mencionou que assegura aos credores, no caso os bancos, o valor do principal corrigido monetariamente, no caso a gente usa Selic como referência, a Selic anual, no caso, né, em prazo de pagamento de 60 meses, 5 anos. Ela julgou procedente a apresentação de repactuação de dívidas por superendividamento. Ela reconheceu a situação do superendividamento do João, estabelecer o plano judicial compulsório de pagamento, ou seja, não houve acordo na audiência de conciliação. Tanto a Nubank quanto a Willbank não fez o acordo, não aceitou nossa proposta de plano de pagamento, e a juíza, verificando que o plano de pagamento era coerente, ela determinou o plano compulsório, ou seja, ela mandou cumprir o plano de pagamento porque ele estava coerente com a realidade do autor. Determinar que as réis se abstenham de promover qualquer forma de cobrança extrajudicial ou judicial das dívidas objeto desta ação a partir da intimação desta sentença, ou seja, o banco não pode ajuizar essas dívidas contra o João. O banco não pode ajuizar a execução, ação monitória, ação de cobrança, enfim, nenhum tipo de ação para cobrar essas dívidas. Ela determinou aqui a exclusão de cadastros restritivos. Determinar a exclusão de cadastros restritivos. Muita gente que procura o nosso trabalho está preocupado com a negativação, né? Está preocupado com o nome no cadastro de inadimplentes. Ou seja, a ação do superendividamento não é aquele limpa-nome que só joga a sujeira para baixo do tapete. A ação do superendividamento, ela de fato resolve o problema da dívida e resolve o problema do rating bancário, que é o mais importante, porque a pessoa volta a ficar adimplente a partir do momento que essa dívida é repactuada entre credor e devedor. Ou seja, a partir do momento que o juiz impõe o plano compulsório, ou então, se houver acordo na audiência de conciliação, esse plano compulsório determinar a exclusão dos cadastros restritivos, ou seja, esse é um dos elementos mais importantes dessa ação, porque esse é um dos fatores que faz as pessoas buscar a gente, né? Eles querem limpar seu nome, eles querem voltar a ter crédito, eles querem buscar mais dignidade financeira. Então isso é muito interessante. E aqui, determinar a suspensão de ações judiciais em curso relacionadas às dívidas objeto da repactuação, comunicando aos respectivos juízos sobre a presente decisão. Ou seja, se o João tivesse entrado com uma ação contra o banco de revisão de contrato, ou então o banco tivesse entrado contra o João uma ação de execução, essas ações seriam suspensas. Por que não canceladas? Porque suspensas porque ainda cabe recurso dessa decisão. A partir do momento que uma decisão transitar em julgado, ou seja, quando não couber mais recurso, essa decisão faz com que as ações judiciais sejam canceladas, anuladas, por enquanto elas são suspensas. Então, pessoal, essa foi a análise da sentença que saiu recentemente aqui pra gente, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, me siga lá no Instagram, @doutorfranciose. Entre em contato comigo no link que está na minha bio. E se você gostou desse conteúdo, desse primeiro conteúdo da minha página do YouTube, se inscreve no canal, segue a gente para acompanhar mais dicas lá no Instagram, tá? E compartilha isso com quem você acredita que precisa saber disso, tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus. Até mais.